Eu já disse coisas que nunca deveriam ter saído da minha boca. E naquela noite, num salão dourado de Belo Horizonte, uma promessa arrogante me colocou diante do espelho mais cruel da minha vida. Todos riram quando eu apontei para o piano e joguei o desafio. Eu também. O que ninguém sabia é que a vida cobra com juros quando a gente trata alguém como invisível. Se você ficar comigo, não vai ouvir só música. Vai sentir justiça, vergonha lavada e uma virada que restaura a dignidade, inclusive a minha. Ele sentou, tocou a primeira nota e foi como se Deus pedisse silêncio. O que você faria se descobrisse que a pessoa que você humilhou carrega um dom capaz de calar a cidade inteira? O salão brilhava como um sol domesticado, e eu gostava da sensação de mandar no clima da noite. Os lustres de cristal derramavam luz nos mármores e no espelho do bar, onde meu vestido vermelho parecia ainda mais caro do que era. Cheiros de perfume francês, canapés quentes e champanhe recém-aberta passeavam pelo ar. Eu sorria para fotos, assinava cheques, falava de filantropia como quem comenta do tempo. Em Belo Horizonte, todo mundo sabe que certas portas só se abrem quando você chega antes do som da sua própria fama. Eu andava entre mesas com aquela segurança treinada desde menina. Queixo firme, passos curtos, olhar que mede e pesa. O pianista contratado ainda não tinha chegado, e o piano de cauda descansava no palco como um animal elegante. Eu sentia o poder de decidir o ritmo da noite, de escolher quem aparecia na foto e quem ficava fora do quadro. É feio confessar, mas é verdade. Eu achava que o mundo era do tamanho do meu aplauso, até a vida resolver tocar uma nota que eu não conhecia. Foi quando vi o carrinho de limpeza deslizando pelo corredor lateral. O rapaz vinha em silêncio, tentando desaparecer no uniforme azul marinho. Eu não o vi como pessoa, só como risco de atrapalhar a estética do evento. A elite adora dizer que ajuda os menos afortunados, desde que não apareçam no centro do salão. E eu repetia esse refrão sem pensar, como quem aprende uma música por repetição e nunca lê a letra. Uma taça rolou da beira de uma mesa para o chão de mármore, e o som seco me irritou. Ele se abaixou para pegar rápido, quase pedindo desculpa com o corpo. Eu fiz um gesto largo, rindo de algo que uma amiga cochichou, e dei um passo para trás. Não olhei. A champanhe riscou meu vestido como uma chuva de ouro que virou ferrugem em segundos. Eu senti o frio do líquido, e antes do raciocínio chegar, a vaidade já tinha dado a ordem. Eu virei e procurei um culpado, não um fato. Vi o rosto dele, moreno, suado, assustado, e ali depositei todo o peso da minha pressa. Chamei de incompetência o que foi descuido meu. Chamei de invisível o que eu me recusava a enxergar. A raiva de ver o tecido manchado subiu como febre e eu deixei queimar. A pior parte não foi o que eu disse. Foi como eu disse para todo mundo ouvir. Os celulares apareceram como vagalumes venenosos. Alguém riu e eu, para não perder o posto de comando, ri também. Perguntaram se eu estava bem, e eu respondi com ironia que certos acidentes só acontecem quando gente errada pisa onde não devia. Foi cruel. Doeu nele, mas só depois doeu em mim. Na hora, a máscara colou com mais força no meu rosto, e eu continuei a cena que inventei para sobreviver à minha própria vaidade. Ele tentou me falar sobre pagar a lavagem e a minha língua correu na frente do meu coração. Perguntei com que dinheiro, com que salário de faxineiro, e alguém atrás de mim soltou uma gargalhada que rebatia no teto como uma bofetada. Hoje eu lembro e sinto vergonha. Naquele instante, porém, eu me alimentei da plateia. Quem vive de aplauso esquece rápido que aplauso também mata a sensibilidade. O piano quieto no fundo parecia me observar. Eu apontei para ele como quem puxa um gatilho. Disse com o ar de quem dá sentença que se aquele rapaz tocasse melhor que um profissional, eu me casaria com ele. Nem eu esperava ouvir minha própria voz prometendo isso. A frase saiu antes da razão, empurrada pela necessidade de manter o controle da narrativa. O salão vibrou com a maldade travestida de piada. Ele ficou imóvel por um segundo que durou uma vida. Eu queria que ele recuasse, que pedisse desculpa mais uma vez, que sumisse atrás da porta de serviço. Mas ele ergueu os olhos e disse que aceitava. Aceitava. A palavra caiu no chão de mármore e ricocheteou nos lustres, quebrando o roteiro que eu achava que dominava. Foi como se alguém lá de cima girasse o botão e trocasse a trilha sonora da minha noite.
Senti um arrepio que não combinava com o ar-condicionado. A plateia se organizou em círculo, como em teatro antigo, esperando a execução pública do atrevimento. E eu, com o vestido ainda úmido, a maquiagem intacta e o coração batendo do lado errado, percebi que tinha criado um monstro que não obedecia mais à minha mão. O silêncio que veio em seguida não era respeito. Era fome de espetáculo. Eu respirei fundo para segurar o que restava da minha pose, mas dentro de mim algo já tinha trincado. Ele caminhou em direção ao piano, com a calma de quem volta para casa tarde da noite. Eu não sabia, mas aquela marcha simples ia me obrigar a olhar para mim mesma sem filtro, sem flash, sem legenda. E enquanto ele puxava a banqueta, eu me perguntei se uma promessa dita para humilhar pode se transformar na palavra que salva. Talvez fosse tarde para voltar atrás, mas cedo demais para desistir do que ainda não entendi. Ele pousou a mão na tampa do piano, como quem cumprimenta um velho amigo. Perguntou sem levantar a voz que música eu queria ouvir. A pergunta me pegou no contrapé, como salto que prende no tapete. Eu esperava a comédia, não a cortesia. Engoli seco, e para não perder o tom respondi qualquer coisa, algo simples, quase infantil. O salão prendeu a respiração, como quando a chuva ameaça cair e o ar muda de peso. A banqueta rangeu um pouco quando ele se ajeitou. Eu notei as mãos, não de quem só esfrega chão, mas de quem já conversou muito com teclas. O uniforme simples contrastava com a elegância do gesto. De perto, dava para ver uma serenidade que me irritava e me hipnotizava. Alguém cochichou que aquilo ia dar ruim, e eu concordei por dentro sem saber de que exatamente eu tinha medo. Ele encostou os dedos nas teclas, como quem encontra o pulso de um doente. A primeira nota saiu limpa, tão limpa que parecia lavar a minha língua. Não foi um truque, não foi barulhinho de salão. Foi música de verdade, com intenção, com começo de caminho. O som se espalhou pelos lustres e voltou em brilho, como se o mármore tivesse memória. Eu, que tinha o hábito de dominar o ambiente, me vi dominada por um som que não obedecia ao meu controle. A melodia era conhecida, dessas que moram na lembrança até de quem nunca estudou partitura. Mas tinha algo diferente ali. Um cuidado de quem não quer só impressionar, quer dizer algo. Os garçons pararam no meio do passo, as bandejas tremendo de leve, e o salão inteiro virou ouvido. Deu para sentir um fio de vento frio vindo da porta de serviço, e aquele arrepio parecia tocar cada pessoa sentada. Eu procurei a câmera do meu celular por reflexo, mas não tive coragem de levantar. Se eu filmasse, eu me colocaria fora da cena e pela primeira vez eu estava inteira dentro. Pensei na palavra que tinha usado antes, invisível, e senti vergonha passeando no meu rosto como brilho falso de maquiagem. O som chegou à minha pele como uma prece que a gente não sabe que precisa, e ainda assim entende. Ele começou a brincar com a harmonia, abrindo janelas onde eu só via parede. O piano parecia respirar com ele, volume que cresce e recua como o mar em dia de lua cheia. A curiosidade da plateia virou respeito, e o respeito começou a parecer devoção. Me ocorreu que promessas de casamento não combinam com humilhação pública, nem com performance virtuosa. Eu tinha misturado tudo, e agora o próprio universo costurava de volta. Senti o cheiro de café vindo da cozinha, como quando a gente chega tarde em casa e encontra conforto no simples. Curioso como certos cheiros lembram a gente do que importa. Pensei nos rostos dos funcionários que eu nunca chamei pelo nome, nos elevadores que eu usava sem olhar quem apertava o botão. Uma frase do meu pai passou: a importância de honrar a palavra, e doeu perceber como eu a tinha barateado naquela noite. Ele fechou os olhos num trecho mais delicado, e foi como se conversasse com alguém que eu não alcançava. A plateia se inclinou para frente sem perceber, como se quisesse entrar dentro do som. A humilhação pública que eu tinha acendido virou cenário para outra coisa, um espaço onde dignidade podia nascer. Eu pensei em dizer que bastava, que eu tinha entendido, mas a voz não saiu. Era hora de ouvir. Quando a música pousou, não houve aplauso imediato. Houve um silêncio bonito, desses que a gente quase não encontra mais. O crítico musical, que eu tinha convidado para dar status à noite, limpou a garganta sem ousar falar. E antes que alguém quebrasse o encanto, ele passou para outra peça, mais difícil, mais funda, como quem afirma com doçura e firmeza que não tinha sido acaso. As mãos dele voaram com precisão de quem estudou sério. Talvez no Conservatório Nacional, pensei sem ter certeza.
E a cada virada de frase, eu sentia a minha própria virada chegando, devagar, sem estardalhaço, como manhã que clareia a janela. O salão respirava junto com o teclado, e eu entendi que certas histórias não se empurram, se permitem. No fim, fiquei com uma pergunta entalada no peito, daquelas que a gente só responde vivendo. E se o desafio que eu anunciei para humilhar fosse, na verdade, o convite que Deus usou para me recomeçar por dentro? O segundo movimento dele acendeu o salão como fogueira em noite fria. A técnica deixou de ser curiosidade e virou certeza. Cada passagem limpa como vidro recém-lavado, cada pausa dizendo mais do que muita fala bonita. Senti a pele formigar, não de vergonha, mas de um reconhecimento antigo, como quando a gente encontra na rua alguém da infância e o coração faz sinal de luz. O piano, que antes era cenário, agora era casa, e eu vi pessoas que nunca param quietas se assentarem por dentro. Quem veio buscando o espetáculo começou a receber verdade, e verdade não aceita ser servida em taça rasa. Os dedos dele costuravam escalas como quem borda toalha de mesa para domingo. A mão esquerda abria caminho, a direita escrevia poesia por cima, e o tempo, esse juiz impaciente, resolveu sentar e ouvir. Eu observava o rosto dele e reconhecia uma coragem silenciosa, dessas que não perguntam se vai dar certo, apenas fazem o que precisa ser feito. Pensei em quantas vezes eu troquei coragem por aparência, e a conta bateu pesado. A luz dos lustres parecia mais quente, como se o salão inteiro quisesse se aproximar do que estava nascendo ali. Quando a última nota desse segundo trecho pousou, ouvi primeiro um suspiro coletivo, depois as palmas tímidas crescendo até virarem ovação. Gente de terno caro batendo palma com a alma, não com a etiqueta. Eu mesma, sem querer, bati junto, sentindo que minhas mãos confessavam antes da minha boca. Olhei ao redor e percebi que as risadas tinham sumido do mapa, como nuvem que o vento leva de uma vez. O som das palmas tinha gosto de justiça, e eu, que sempre acreditei mandar nas marés, entendi que mar grande não obedece capricho pequeno. Do meio da roda, apareceu o crítico que eu tinha convidado para legitimar a noite. Caminhou até o palco com a gravidade de quem mede diamante no olho. Apertou a boca, assentiu devagar, e eu vi respeito no lugar onde antes eu só buscava aprovação. Ele perguntou com voz que cortava o barulho sem gritar, onde o rapaz tinha estudado. O nome Conservatório Nacional atravessou o ar como sino de igreja, e eu senti uma parte do meu orgulho descer do salto e ficar descalça. O burburinho virou murmúrio de espanto daqueles que arrepiam a nuca. A plateia se inclinou como campo de girassóis, seguindo o sol. Todo mundo querendo confirmar o que o coração já sabia. Eu olhei para o rosto do rapaz, e não vi mais o uniforme. Vi história, vi disciplina, vi perda e vi escolha. Foi estranho perceber que, sem querer, eu tinha convocado para o meu palco alguém que me mostrava uma régua nova para medir grandeza. E nessa régua, meus títulos valiam muito menos do que eu imaginava. Antes que eu conseguisse organizar um discurso para retomar o controle, uma senhora elegante avançou um passo, olhos estreitos de memória trabalhando. Ela disse que conhecia aquele rosto, que já o tinha visto brilhando num palco anos atrás. O salão prendeu o ar de novo, e o nome dele, completo, saiu com a certeza de quem encontra a chave perdida no fundo da gaveta. Roberto Mendes. O nome pousou em mim com o peso de uma verdade que eu não estava pronta para encarar. Foi nessa hora que Dona Marina, governanta antiga do hotel, abriu caminho com a autoridade mansa de quem sabe de tudo, e só fala quando precisa. A voz dela tem o timbre do café coado devagar, firme e doce. Falou dos pais dele, da estrada interrompida, das dívidas que engolem piano e sonho, do silêncio que a dor impõe quando a música vira lembrança que fere. Cada frase vinha como martelo em minha consciência, não para me quebrar, mas para me consertar peça por peça. Eu quis pedir que parasse, não por ele, por mim, porque doía aceitar que eu tinha transformado em piada a cicatriz de um guerreiro. O salão foi ficando devoto, e devoto não precisa de explicação, sente. Gente que nunca abaixa o olhar baixou. Gente que só se mede por preço começou a pensar em valor. Eu mesma revisitei num relâmpago todos os elevadores onde eu entrei sem ver quem apertava o botão, todas as vezes em que usei a palavra invisível como guarda-chuva para a minha indiferença. A vergonha ardeu, mas junto dela veio uma vontade inesperada de desfazer estragos.
de aprender a chamar pelo nome quem eu sempre chamei pelo cargo. O crítico, com os olhos molhados que ele tentou disfarçar, ajeitando os óculos, lembrou em voz alta a promessa que eu tinha lançado como pedra. Disse que palavra tem dono, e dono que se preza honra o que diz na frente de testemunha. O círculo em volta assinou com a cabeça, e eu percebi que minha força naquele instante não morava mais no poder de negar, mas na coragem de encarar. A frase que eu falara para humilhar havia virado contrato diante de uma plateia que, enfim, tinha encontrado uma causa digna de aplauso. Meu impulso foi de fugir, de pedir para as luzes apagarem, de inventar uma saída elegante como a gente faz quando o salto quebra no meio da festa. Mas as câmeras já pescavam cada gesto, e a internet, esse mar sem borda, começava a puxar a maré para fora do salão. Em minutos, a história tinha passado do mármore para o mundo. E o mundo, quando assiste, exige final. Senti medo, claro, mas por baixo do medo havia algo que eu quase não reconhecia em mim, uma chama pequena de honestidade pedindo ar. Eu respirei, encarei o silêncio que me cercava como uma igreja, e percebi que não adiantava lutar com o inevitável. O som do piano ainda tremia no ar, feito cheiro que fica mesmo depois da porta fechar. Que ali, entre a promessa que eu joguei como veneno e a possibilidade de fazer dela remédio, eu entendi que minha próxima palavra podia ser sentença ou cura. O que eu diria dali em diante decidiria não só a noite, mas quem eu estava disposta a ser quando as câmeras fossem embora. Será que eu tinha coragem de trocar a coroa do orgulho pelo peso leve da verdade? As notificações começaram a pipocar como pipoca quente em panela sem tampa. Primeiro vocês viram isso? Depois, já tá no Instagram. Logo em seguida, o vídeo viral tá no TT. Eu ouvi números voando de um lado para o outro. 100 mil, 200 mil, 500 mil, e senti o chão de mármore virar areia movediça. Belo Horizonte ficou pequena em segundos. De repente, minha humilhação pública tinha virado praça central do país inteiro. Não era mais só sobre um vestido manchado. Era sobre a mulher que chamou um trabalhador de invisível e prometeu casamento como deboche. Os celulares erguidos pareciam faróis me caçando no escuro. Eu, que sempre soube usar a luz a meu favor, virei bicho encurralado. Uma amiga se aproximou e sussurrou que minha reputação estava na berlinda, que acionistas e colunistas já estavam de olho. Eu quis responder com soberba, mas a garganta arranhou. O som do piano ainda vibrava pelas paredes, lembrando que dignidade tem tom maior, e o meu tom, naquela hora, era desafinado. A plateia tinha deixado de ser plateia. Era coro, era tribunal, era espelho. O crítico, com a serenidade de quem não negocia princípios, repetiu devagar que palavra dada tem dono. Eu ouvi meu próprio "se tocar, eu me caso" retornar como bumerangue. Alguns queriam sangue, outros só justiça. Eu estava no meio desse fogo cruzado, tentando achar o caminho de volta para o humano. A raiva que me movia minutos antes tinha se recolhido, e em seu lugar apareceu um medo sincero de continuar sendo quem eu vinha sendo. Medo bom, desses que empurram a gente para o arrependimento de verdade. O rapaz, Roberto, não tinha cara de vingança. Tinha um cansaço bonito nos olhos, de quem carrega perdas e mesmo assim escolhe a gentileza. Ele sugeriu que conversássemos em particular, e essa fresta de humanidade foi a primeira escada que alguém me ofereceu naquela noite. Eu aceitei, com a cabeça, sentindo o vestido pesar nas pernas como se o tecido me pedisse outra postura. O salão murmurou um não vai coletivo. Fome de final imediato, mas eu já entendia que certas respostas não cabem em stories. Caminhamos pelo corredor lateral como dois estranhos que dividem uma travessia. O ar mais fresco longe das luzes me devolveu um pouco do fôlego, e o barulho das notificações ficou para trás como chuva afastando. Eu olhei de relance para ele e encontrei uma calma que me envergonhava e me inspirava ao mesmo tempo. Era o tipo de serenidade que não se compra, se apura. Pensei nas palavras-chave que eu nunca usei na prática: respeito, compaixão, humildade, e percebi como elas pesavam menos quando saíam do papel e encostavam em gente. No elevador, as portas se fecharam como cortina de teatro, e eu, pela primeira vez em anos, fiquei sem um script.
Ele olhou para o painel de andares como quem relembra um mapa antigo, e eu fiquei tentando lembrar o nome do rapaz que segura a porta todo dia às 6. Não lembrei. Um silêncio espesso nos envolveu, mas não era hostil. Era aquele silêncio de hospital antes do diagnóstico, medo e esperança sentados lado a lado. Eu respirei pelo nariz, contei até 4, e entendi que dali em diante eu ia precisar aprender a contar diferente. No escritório da gerência, a luz branca deixou tudo mais cru. Sentei, mas não encontrei posição que justificasse meu tamanho. Ele, em pé, parecia maior que eu. Não em centímetros, em verdade. Pedi desculpa com a voz ainda dura de quem desaprendeu o caminho do coração. Ele ouviu sem me interromper, o que doeu mais do que se tivesse batido de volta. Falei do vestido, dos acionistas, da pressão, e em algum ponto percebi o absurdo de tentar pesar vaidade numa balança de luto alheio. Roberto então me ofereceu uma saída que não era fuga. Não queria casamento por aposta, queria compromisso com humanidade. Que eu honrasse minha palavra, ajudando-o a retomar a música, construir concertos acessíveis, transformar o vídeo viral em ponte e não em forca. Em troca, ele se dispunha a me ensinar o que eu nunca parei para aprender: ver, ouvir, chamar pelo nome. Construir ambientes de trabalho onde dignidade fosse regra, não exceção. Eu ouvi, e pela primeira vez na noite quis dizer sim por convicção, não por medo. A imagem dos funcionários passou na minha cabeça como filme antigo. O porteiro que abre o sorriso, a copeira que me entrega o café, o jardineiro que ajusta as flores antes de cada evento. Eu tinha colecionado cargos, não histórias. Pensei no meu pai repetindo que riqueza sem propósito vira corrente. Ali, diante do homem que eu tentei reduzir a piada, eu vi a chave da corrente brilhando onde sempre esteve, na minha mão esperando coragem para girar. Não era sobre filantropia de manchete, era sobre conversão de postura. Quando voltamos pelo corredor, senti que andava diferente, como quem pisa na própria sombra e a convida a sentar. O barulho do salão cresceu de novo, mas agora eu o reconhecia menos como ameaça e mais como retorno ao dever. Antes de empurrar a porta, encostei a mão fria no metal e fiz uma oração curta, do tipo que não aparece na coluna social. Que eu tivesse peito para pedir perdão, mente para aprender e palavra para ser dom e não arma. A madeira cedeu e as luzes nos engoliram mais uma vez. Eu sabia que ali começava outra parte da história, a mais difícil e a mais bonita. Falar em público o que o coração tinha prometido no privado. E por um segundo tive a impressão de ouvir no fundo do salão uma nota sustentada de piano me lembrando do caminho. Talvez toda aquela gente esperasse espetáculo. Eu, no entanto, queria entregar começo. E começo eu aprendi naquela noite, tem o som exato de uma decisão que muda tudo. As portas se abriram e o salão virou mar outra vez. Ondas de olhos e celulares apontados como faróis. Eu caminhei até o microfone, sentindo o salto medir minha coragem a cada passo. O som ambiente baixou como chuva que perde força, e eu escutei meu próprio coração marcando o compasso. Não preparei discurso. Abri a boca e deixei sair o que sobrou de mim depois da vaidade. Pedi perdão sem enfeite, sem justificativa, sem verniz de assessoria. O silêncio que voltou tinha cheiro de sala de aula no primeiro dia, expectativa e medo de errar. Falei do vestido manchado, mas sobretudo da alma suja que não aparece na foto. Disse que chamei de invisível quem sustenta o brilho das minhas festas, que tratei salário como medida de valor e cargo como nome próprio. Enquanto eu falava, vi Marinalva, da copa, enxugar o canto do olho com o dorso da mão. Reconheci o porteiro Josias encostado na coluna, segurando a respiração como quem segura uma porta difícil. Percebi que pela primeira vez eu nominava gente, não função. Olhei para Roberto e ele assentiu como quem acompanha a partitura certa. Contei do acordo, não de casamento de aposta, mas de compromisso com humanidade. Prometi patrocinar concertos acessíveis, levar o piano onde a música quase nunca chega, tirar o som do pedestal e pôr no banco da praça. Disse também que precisava de professor, e que o meu seria aquele homem de uniforme azul que me devolveu o espelho sem quebrar meu rosto. O salão respirou junto, como plateia que decide torcer pela personagem que erra e tenta acertar. O crítico pediu a palavra
e falou do poder das viradas verdadeiras, da dignidade que nasce quando a justiça encontra a graça. Ele não me absolveu. Me apontou um caminho. Senti alívio e peso ao mesmo tempo, como quem troca a sacola de mão e percebe que a outra também cansa. As palmas vieram sem etiqueta, com falha bonita, umas antes, outras depois, e eu entendi que perdão começa torto e anda devagar, mas anda. O som delas não me colocou no topo, me devolveu ao chão. Desci do palco e fui até Dona Marina. Segurei a mão dela como quem segura a beira da cama de hospital. Perguntei do neto, do remédio caro do ônibus que ela pega ainda escuro. Ela sorriu com dente tímido e disse que não estava acostumada a ser chamada pelo nome naquele salão. Eu respondi que eu também não estava acostumada a merecer sê-lo. Ali, entre duas mulheres de mundos que se evitam no elevador, nasceu um fio de afeto que não serve para manchete, mas sustenta a ponte e outros funcionários vieram tímidos, formando uma fila que valia mais que qualquer tapete vermelho. Ouvi histórias de aluguel atrasado, de filho passando no técnico, de mãe esperando cirurgia. Meu peito foi sendo varrido por dentro, e eu pensei que talvez a faxina que eu mais precisava não era no mármore, era na maneira como eu olhava. Sorri sem pose, e prometi menos discurso e mais prática. Palavra sem ação é roupa cara sem corpo. Roberto sentou ao piano outra vez e anunciou que tocaria para quem estava nos bastidores. Dedicou a música à turma da limpeza, ao pessoal da cozinha, ao segurança que troca o turno às 3. A primeira nota saiu com gosto de pão quente e todo mundo se achou na mesa. Vi garçons encostarem discretamente as bandejas. Vi o gerente baixar os ombros. Vi até o florista se aproximar como quem ouve seu nome ser chamado. Ovação de pé, não por glamour, por justiça. Quando o som baixou, o mar digital subiu. Mensagens de todo canto do Brasil. De Contagem a Recife. De Diadema a Manaus. Gente dizendo que chorou no ônibus, que lembrou do pai pedreiro, da mãe diarista, do tio porteiro. A história tinha saído do meu salão e entrado na casa dos outros pela porta da frente. Eu entendi que vídeo viral não é troféu, é tarefa. E tarefa boa dá trabalho, mas paga com sentido. No canto da sala, um empresário que sempre me ofereceu parcerias difíceis de engolir, pediu a palavra. Disse que queria aprender a tratar a equipe sem medo e sem favor. Outros repetiram o pedido, cada qual com sua arrogância pedindo baixa voluntária. Propus encontros semanais, roda simples, café coado, ouvido aberto, nenhum crachá. Roberto topou levar o violão quando o piano não coubesse, e eu prometi chegar cedo e sair por último. No fim, pedi ao salão que me ajudasse a manter viva a promessa que fiz. Não a que eu usei para humilhar, a que eu precisava para viver melhor. Convidei todo mundo a escrever nos comentários seus nomes, suas profissões, suas histórias de invisibilidade e coragem. Quis que a internet virasse praça e que a praça tivesse banco para todo mundo sentar. Antes de descer do palco, respirei e perguntei a mim mesma se eu ia aguentar o peso de continuar. O piano respondeu com um acorde claro, desses que a gente entende sem saber teoria. E eu soube que o próximo passo tinha endereço e hora marcada. Na semana seguinte, Belo Horizonte parecia falar meu nome nas esquinas. Jornais, rádios, um portal grande me ligou às 7 da manhã e eu atendi com a voz sem maquiagem. Não dava mais para posar, eu precisava viver. Marquei no calendário a primeira roda com empresários e funcionários, café coado e pão de sal, sem crachá na mesa. O plano era simples e enorme. Transformar um vídeo viral em mudança de hábito. Concerto de postura antes do concerto de piano. Roberto me mandou uma mensagem curta. Levo a partitura ou a escuta? Eu respondi, a escuta primeiro. Quando cheguei ao auditório do prédio da construtora, senti o cheiro de lustramóveis misturado com café fresco e vi cadeiras em círculo, não em fileiras. Pedi para retirarem o palco, queria todo mundo na mesma altura. Marinalva e Josias chegaram antes dos engravatados e sentaram-se sem pressa, como quem finalmente foi convidado para a sala certa. Aos poucos foram entrando gerentes, diretores, até o jurídico, meio torto por dentro. Roberto encostou o violão na parede e ficou de pé, mãos nos bolsos, dizendo mais pelo silêncio do que por discurso. Abri a roda confessando meu tropeço e vi alguns olhares me medindo para saber se era teatro. Mencionei a humilhação pública como cicatriz exposta, não troféu. Falei de promessa de casamento, que virou compromisso com humanidade,
de performance virtuosa que me ensinou a ouvir antes de mandar. Disse que não tinha manual, só disposição para errar menos e aprender junto. Roberto pediu que cada um dissesse o próprio nome em voz alta, com sobrenome e história, como quem passa um pano de dignidade no crachá. Josias contou dos ônibus lotados às 5h10, do lanche embrulhado pela esposa com um bilhete de vai com Deus. Marinalva falou do neto que gosta de música e do medo de pedir folga para levá-lo ao posto de saúde. Um diretor admitiu que não sabe o nome do terceirizado que varre o pátio há 3 anos. Um silêncio bom caiu, desses que não pedem desculpa por existir. Havia vergonha, havia ternura, havia uma sensação de a casa é nossa que eu nunca tinha sentido naquele prédio. Depois foi a vez de Roberto. Ele não discursou, perguntou. Quais são as notas de uma empresa justa? O que a mão esquerda faz quando a direita está em destaque? Quem segura o ritmo quando o solista precisa respirar? E assim, costurando perguntas, ele nos fez enxergar a própria partitura. Eu olhava para os rostos se abrindo e pensava no Conservatório Nacional, em como técnica sem alma vira vitrine, e alma sem prática vira promessa vazia. Era hora de juntar os dois, como ele fazia com as mãos no piano. As notícias não foram só boas. Recebi e-mails duros de 2 acionistas, preocupados com exposição desnecessária e riscos reputacionais. Um deles escreveu que funcionário respeita quem não se mistura. Eu respirei e respondi com a calma que ainda estava aprendendo a habitar. Disse que respeito não nasce do medo, nasce do reconhecimento, que a mistura certa evita o desastre, que invisibilidade custa caro no fim do mês. Enviei o convite para a nossa roda de sexta. Eles disseram que veriam a agenda. À tarde visitamos a obra em Contagem. O sol batia no capacete e o barulho das betoneiras parecia um tamborim apressado. Desci do carro sem comitiva. Senti o pó colar no salto e deixei. Cumprimentei por nome quem eu sabia. Perguntei o nome de quem eu não sabia e anotei. Um mestre de obras me contou do filho que toca teclado na igreja e perguntou se o tal concerto acessível podia acontecer ali, na laje, na hora do almoço. Olhei para Roberto e vi um brilho de menino. Pode, ele respondeu antes de mim. No dia marcado, levamos um teclado eletrônico, 2 caixas de som e uma extensão que parecia não acabar. O cheiro do feijão do refeitório veio junto com o vento, e os capacetes formaram um semicírculo sincero. Roberto explicou que a música cabe em qualquer roupa, e começou com uma melodia simples, dessas que a gente reconhece sem saber o nome. Gente que nunca bate palma por etiqueta, bateu por alegria. E eu, de pé ao lado, senti que a promessa de tocar para todos estava ganhando carne. A imprensa apareceu sem convite, mas não atrapalhou. Um repórter me perguntou se aquilo era marketing. Eu poderia ter me ofendido. Preferi dizer a verdade. Se for, que seja o marketing da dignidade. Ele riu de lado, talvez por não ter manchete pronta. Roberto então chamou um jovem da obra para tocar 2 notas e mostrou como 2 notas honestas já mudam o ambiente. A turma vibrou como gol no Mineirão e eu guardei aquela imagem como quem guarda fotografia na carteira. No fim do dia, organizamos a lista de próximos lugares: uma escola municipal no Barreiro, um asilo em Santa Efigênia, o pátio de um hospital em Venda Nova. Eu sentia o mapa de Belo Horizonte se redesenhar por dentro de mim. Ruas virando linhas de pentagrama, gente virando melodia. Em casa, sozinha, lavei o rosto com água fria e percebi que a maquiagem saía mais rápido que o orgulho, mas ambos saíam. Agradeci em silêncio por ter sobrevivido ao meu próprio personagem e por ter encontrado uma história melhor para viver. Antes de dormir, a notificação de um e-mail novo piscou. Era de um dos acionistas que tinham torcido o nariz. Passei no auditório hoje de manhã e ouvi o tal violão encostado na parede. Fiquei em pé na porta 5 minutos. Acho que entendi uma coisa. Posso sentar na próxima roda? Eu sorri sozinha. Uma alegria simples, sem espelho. Desliguei o celular e fiquei olhando o teto como quem escuta uma nota sustentada. E me perguntei com um frio bom na barriga se eu estava pronta para o próximo confronto. Quando a mudança deixa de ser notícia e vira rotina, a gente sustenta o compasso. Começou a chover em Belo Horizonte, daquele jeito que varre a rua e lava pensamento. No caminho para o conservatório, onde marquei reunião com a direção, eu senti o coração bater em compasso novo.
O carro cortava as poças, e eu lembrava do vídeo viral das mensagens de gente simples me chamando pelo nome e dizendo obrigada por ver a gente. Pensei na promessa de concertos acessíveis, na performance virtuosa do Roberto, calando o salão, na minha palavra que agora precisava virar agenda, contrato, palco montado em praça. Respirei fundo e pedi a Deus que me desse mais espinha do que pose. A sala da diretoria tinha cheiro de livro antigo e café passado. Quadros de maestros nas paredes me observavam como juízes elegantes. A diretora, Dona Heloísa, me recebeu com um aperto de mão que diz: falo pouco, faço muito. Eu contei do acordo, da humilhação pública que virou lição de humanidade, da ovação de pé que não cabia mais só em gala. Ela ouviu em silêncio e só interrompeu para pedir detalhes: locais, datas, parceiros, orçamento. Saímos com um esboço: série Piano nas Ruas, início na Praça da Liberdade, depois Mercado Central, estação do metrô no Eldorado. Eu senti que de repente o mapa da cidade tinha virado partitura. Antes de ir embora, pedi licença e sussurrei um pedido fora do protocolo. Quero uma sala pequena para o Roberto praticar, quando precisar ficar em paz. Heloísa sorriu com um canto de boca e respondeu que uma sala não. 2, uma para ele e outra para os jovens que querem aprender e não têm onde. Porque virtuosismo não cai do céu, mas pode ser aceso, ela disse. Guardei a frase como quem guarda a joia no bolso do jeans. Na saída, um aluno magro, mochila surrada, me reconheceu do vídeo. A senhora é a moça do piano? Eu engoli a vaidade e respondi: sou a mulher que aprendeu a ver. Ele disse que trabalha de manhã num açougue e estuda à noite, que assiste ao Roberto tocar desde o Teatro Municipal, que chorou no ônibus quando viu a nossa história. Eu quis dar dinheiro, dei o telefone e um convite. Vem tocar 2 notas na Praça da Liberdade, pode ser? Ele sorriu daquele jeito que conserta a coluna da gente por dentro. No escritório, a chuva tinha virado garoa e o telefone não parava. Chegou o e-mail de uma marca famosa, oferecendo patrocínio com cláusulas que cheiravam a maquiagem demais. Eu li devagar e percebi que queriam a estética da redenção, sem a prática da dignidade. Pedi para revisar. Nada de palco VIP, nada de cercadinho, nada de separação. Se quisessem estar, que fosse para misturar, não para mandar. O jurídico soou frio, mas eu estava mais convicta do que cansada. Palavra que volta atrás sem motivo, vira vidro rachado. Enquanto isso, Roberto passava as tardes na sala emprestada do conservatório, retomando o repertório, fortalecendo a mão, amansando a dor antiga, quando certas peças viravam lembrança dos pais. Eu passei lá em silêncio, sentei no corredor e ouvi uma sonata vazando pela fresta da porta. Tinha melancolia e coragem naquela música, como chuva que cai e, mesmo assim, deixa a cidade mais nítida. Pensei que a minha parte na história era construir abrigo para a chuva cair sem estragar o que é frágil. A notícia da série Piano nas Ruas correu como fofoqueira do bem. A prefeitura liberou alvará. Um coletivo de som se ofereceu para emprestar equipamento. Uma padaria mandou 100 de pão de queijo para o dia do lançamento. No grupo da obra de contagem, os operários combinaram de ir de uniforme. Para ninguém esquecer de onde vem o aplauso, disse o mestre com um orgulho bonito. Eu olhei a planilha de logística e senti que pela primeira vez, números e gente estavam no mesmo arquivo. Nem tudo era aplauso, claro. Um colunista escreveu que eu estava surfando onda sentimental e que bilionária não vira santa da noite para o dia. Eu li, respirei e não respondi. Liguei para a diretora de uma escola municipal no Barreiro e perguntei quantas cadeiras cabiam no pátio. Não precisa cadeira, minha filha. Precisa sombra, ela riu. Anotei tenda dentro de um coração no meu caderno, porque certas prioridades merecem desenho. Na véspera do primeiro concerto, a ansiedade veio como trovoada. Eu caminhei pela casa escura, ouvindo o barulho da chuva no telhado, e fiz inventário das promessas. Tratar pelo nome, fazer do vídeo viral tarefa, rodar a cidade, abrir espaço para quem nunca coube. Lembrei do Conservatório Nacional na ponta da língua do crítico, da ovação de pé que lavou o salão, da promessa de casamento que virou compromisso com humanidade. E pensei, se amanhã ninguém aparecer, eu vou mesmo assim. Porque dignidade não depende de plateia. De manhã, ouvi o som do mercado chegando pela janela. Vendedor de pamonha, buzina distante, conversa de vizinho. Vesti um vestido simples, prendi o cabelo,
Calcei sandália baixa. No espelho, não procurei a mulher da coluna social. Procurei a aprendiz. Peguei o microfone guardado na bolsa e senti o peso leve de quem tem algo certo para dizer. Na Praça da Liberdade, as árvores pingavam ainda, e o piano eletrônico já esperava sob a tenda. Quando Roberto chegou, trazia nos olhos a serenidade de quem encontrou de novo o seu lugar. Ele me olhou como igual, e eu agradeci sem fala. Os primeiros curiosos se aproximaram. Uma senhora com guarda-chuva florido, 2 meninos com uniforme da escola, um senhor de boné da roça. Eu fechei os olhos por um segundo e ouvi lá no fundo a mesma nota da noite do salão. Abri os olhos, peguei o microfone e sorri. E antes da primeira nota tocar, uma pergunta me atravessou como raio de sol entre nuvens. Será que a cidade está pronta para ouvir sua própria história tocada ao ar livre? A Praça da Liberdade amanheceu com cheiro de terra molhada e pão de queijo recém-saído do forno das barraquinhas. As árvores pingavam um restinho de garoa, e o teclado brilhava humilde sob a tenda clara. Peguei o microfone com as mãos frias e respirei, lembrando da humilhação pública que virou mapa novo. Apresentei Roberto sem sobrenome de troféu, com o carinho que se dá a quem devolveu a cidade ao meu ouvido. Falei simples, sem floreio, e deixei a primeira nota nascer antes da minha coragem acabar. A melodia saiu redonda, dessas que cabem no bolso de qualquer trabalhador. Vi uma senhora com sacolas de feira parar, encostar o queixo no cabo do guarda-chuva e deixar os olhos passearem no ar. 2 meninos fardados se sentaram no chão, mochila servindo de travesseiro de curiosidade. Um guarda municipal apagou a pose de bronze e virou gente devota. O som corria pelo piso como se conhecesse cada ladrilho pelo nome, e eu entendi que praça é o salão mais nobre, quando a dignidade é convidada. Roberto tocou um arranjo que misturava clássico com dobra de rua, e a ovação de pé nasceu sem instrução, do jeito gostoso que não cabe em etiqueta. Eu me lembrei do Conservatório Nacional do Crítico, da promessa de casamento quase virando prisão, e agradeci por termos escolhido liberdade. O teclado não era um Steinway, mas o pulso dele fazia o instrumento lembrar que virtude não é marca, é morada. O vídeo viral agora parecia ter virado gente de carne e ouvido. Uma moça se aproximou com o filho no colo, o pequeno batucando leve na tampa da caixa de som. Ele dorme só com música, ela disse, rindo sem pedir licença. Eu a chamei pelo nome, Juliana, porque aprendi que ver é chamar e chamar é honrar. Um senhor de boné, voz de roça cansada, pediu uma música da igreja. E Roberto puxou um tema conhecido, entrelaçando fé e técnica com mãos que conhecem lágrima. O vento passou pela tenda como quem diz amém. Chegou um grupo da obra de contagem, capacetes pendurados no braço, uniformes limpando o banco de praça como se fosse domingo. Eles trouxeram a alegria simples de quem bate palma inteira sem medo de errar o tempo. Eu apresentei Josias e Marinalva, falei do café da roda e do pão de sal repartido, e percebi que minhas palavras saíam do lugar certo, não do roteiro. Foi quando um repórter perguntou se aquilo era marketing de bilionária arrependida. Eu sorri curto e respondi que era justiça atrasada tentando pegar o trem. No intervalo, um menino magro do conservatório, o do açougue, pediu 2 notas. Roberto cedeu a banqueta, e o teclado parecia ganhar apelido novo. O garoto tremia, mas a praça segurou sua mão invisível. As 2 notas saíram um pouco tortas, e por isso mesmo exatas. A ovação que veio depois ensinou para mim, de novo, que performance virtuosa não existe sem coragem de principiante. Eu pensei nas minhas próprias 2 notas honestas daquela semana, pedir perdão e aprender a ouvir. Uma senhora elegante, dessas que eu conhecia de colunas sociais, encostou ao meu lado e sussurrou. Eu sempre tive medo de sentar no banco da praça. Eu virei de frente para ela e disse que também, que meu salto alto não conhecia buraco de árvore. Hoje eu trouxe sandália, brinquei, e ela riu pela primeira vez com os dentes mostrando idade. Fiquei imaginando quantos de nós vivem com medo do chão que sustenta todo mundo e quantas praças internas a gente mantém fechadas por vergonha. De volta à música, Roberto engatou um tema brasileiro que cheirava a fogão a lenha e lembrava quintal com roupa no varal. O mercado central parecia ter mudado de CEP e se instalado ali. Queijo, doce, voz alta, gente misturada. Um violinista de rua chegou,
Afinou rápido e se somou sem precisar de reunião prévia. Eu entendi, assistindo, que quando a cidade compartilha o palco, a humanidade encontra tom comum. O aplauso cresceu como chuva de verão, pingos grossos que lavam ansiedade. Então, uma sombra de dor passou pelo rosto de Roberto num trecho que lembrava os pais. Eu vi a mão dele hesitar por meio segundo, a nota escorregar de mansinho e o silêncio respeitoso apertar a praça. Caminhei até ficar ao alcance do seu olhar e só assenti, como quem diz, eu tô aqui. Ele retomou firme e a melodia voltou mais doce, como quem aprende a conversar com saudade sem virar refém. A praça respirou junto e, sem combinar, muita gente encostou a mão no peito. No final, peguei de novo o microfone e pedi que cada um dissesse em voz alta o próprio nome e o nome de alguém invisível que merecia ser visto. A praça respondeu como coral de vizinhança. Dona Zita, porteira. Seu Raimundo Gari, Naldo, motorista, Vera, merendeira. Eu anotei todos num caderno novo, capa simples, e prometi publicamente que eram esses nomes que guiariam nossa agenda. A cidade parecia ter descoberto sua própria partitura, e eu, finalmente, conseguia ler. Quando guardamos o teclado e enrolamos os cabos, uma nuvem pesada voltou a ameaçar água. O vento bateu no rosto como aviso e carinho. Olhei para a avenida e pensei nos próximos passos. Mercado Central, estação do metrô, asilo, pátio do hospital. E uma pergunta me atravessou como relâmpago manso. Se a praça pode nos reeducar em uma manhã, o que acontecerá quando levarmos essa música para quem não pode vir? Para quem está preso em cama, em dívida, em tristeza? No dia seguinte ao concerto na praça, fui ao hospital em Venda Nova com o coração apertado e um buquê de camomila no colo, como quem leva a paz embrulhada. O corredor cheirava a álcool e esperança tímida, e a gente aprendeu a falar mais baixo, sem que ninguém mandasse. Com a ajuda da direção, montamos o teclado perto do pátio interno, onde um pedaço de céu cabe sem pedir licença. Eu apresentei a proposta com simplicidade, dizendo que a música vinha como visita de domingo, dessas que não exigem sala arrumada, só a presença. As primeiras pessoas chegaram empurrando o soro, ajeitando cadeiras de rodas, segurando mãos que tremiam de cansaço. Uma técnica de enfermagem me contou que a mãe adorava valsas e sentia saudade do rádio antigo da cozinha. Roberto assentiu e abriu uma melodia que parecia cheirar a pão assando no forno, e o pátio ficou quieto, de um jeito bonito. Uma senhora fechou os olhos e sorriu sem dentes. Um homem forte, do tipo que não chora, enxugou o canto do olho como quem espanta poeira. Eu entendi que a palavra cuidado também tem som. Chegou uma jovem com lenço na cabeça, acompanhada do pai que tentava ser rocha e virava rio pelos cantos. Ela pediu uma música da igreja em voz de brisa, e Roberto fez um arranjo que misturava fé e varanda, promessa e quintal. O vento brincou com o tecido da tenda, e o céu pareceu se inclinar para ouvir. Eu me vi pequena diante da grandeza daquele instante, uma bilionária desaprendendo o vocabulário do palco para aprender a gramática do colo. Ali a dignidade não vestia gala, vestia pijama. No intervalo sentei ao lado de uma senhora chamada Jussara, que falou da vida como quem costura retalhos com linha paciente. Contou do neto que gosta de desenhar piano e do medo de faltar remédio no mês que vem. Eu ouvi com os dois ouvidos e um pedaço de alma, sem oferecer cartão, oferecendo tempo. Quando ela perguntou meu nome, eu não disse sobrenome de manchete. Disse o nome que minha mãe me deu, e senti um alívio simples, como quando a gente troca o salto por chinelo depois de um dia longo. Um médico jovem se aproximou curioso, perguntando se a série de concertos caberia também no plantão da madrugada, quando o hospital fica com cara de igreja vazia. Roberto sorriu e disse que madrugada tem afinação própria, que a gente aprende rápido, quando ama quem precisa dormir. Marcamos de voltar numa semana, sem foto, sem imprensa, só som e silêncio revezando. Anotei no caderno com letra redonda, do jeito que a infância me ensinou quando a aula começava com caderno novo e lápis apontado. Enquanto guardávamos os cabos, um jornalista mandou mensagem querendo saber se eu pretendia reembalar minha marca pessoal em cima da dor alheia. Respirei fundo para não responder com o ego, e escrevi com a calma que estou descobrindo. Disse que marca é o rastro que a gente deixa quando passa, e que eu estou atentando para não pisar em ninguém. Convidei para vir sem câmera e sentar ao lado de quem sofre.
porque certas perguntas só se respondem com presença. Ele visualizou e não respondeu. Às vezes o silêncio também vira ponte. Saindo do hospital, passei no mercado do bairro e comprei frutas sem olhar quem me olhava. Senti o barulho dos caixas como percussão urbana e pensei nos nomes anotados na praça, nas vozes que se declararam de gente de verdade. Uma moça do caixa reconheceu meu rosto e disse que a mãe conservadora chorou me ouvindo pedir perdão. Eu agradeci e perguntei o nome da mãe. Ela disse devagar, como quem desenha, e eu repeti em voz alta, para que ficasse escrito por dentro. A fila não se irritou, como se todo mundo soubesse que um nome bem dito vale mais que pressa. No fim da tarde, recebi o convite formal do conservatório para uma roda aberta sobre música e trabalho decente. O crítico viria. Professores também, alunos com fome de palco e de pão. Pousou em mim um frio bom na barriga, porque eu sabia que ali a conversa seria mais difícil do que aplaudir na praça. Era a chance de falar sobre promessa honrada, performance virtuosa com propósito, e sobre como a ovação de pé só faz sentido se empurrar a gente para o chão de quem precisa. Que eu não queria ocupar o centro, queria segurar a ponta da rede. Em casa fiz café coado e sentei no chão da sala, brincando de organizar o caos em pilhas. Sobre uma delas, o e-mail de 2 conselheiros pedindo reunião urgente, preocupados com o rumo da minha agenda emocionalmente custosa. Eu sorria sem zomba, porque entendi que chamar pelo nome também custa. Lembrei do dia em que tratei salário como régua de valor e senti o peso da distância que percorri com passos pequenos e obstinados. Prometi a mim mesma que, na reunião, eu levaria as histórias junto com os números à noite. Liguei para Roberto e perguntei se ele tinha fôlego para a madrugada no hospital e para a roda do conservatório no mesmo ciclo. Ele riu com aquela serenidade de quem não força destino e disse que a música escolhe por onde passa, que a gente só precisa não atrapalhar. Quis agradecer pelo que ele tem recolocado no meu eixo, mas as palavras pareciam sempre menores que a gratidão. Combinamos horários, combinamos silêncio, combinamos que, se a dor apertasse, a gente tocava mais baixo. Quando desliguei, fiquei ouvindo a cidade pelo vidro da janela. Buzinas, conversas, um teclado distante, que podia ser eco ou vizinho. Pensei no próximo passo que viria do lado mais duro da minha vida. A sala de conselho com gente que mede impacto pelo milhar e perde o compasso das pessoas. Sorri de leve, não por confiança exibida, mas por fé praticada. E me perguntei, com o coração apertando e abrindo, se eu tinha aprendido o suficiente para sustentar minha palavra quando o aplauso não coubesse na sala. A roda aberta no conservatório lotou antes da hora. Cadeiras extras surgindo, como quando visita chega sem avisar, e a cozinha dá um jeito. O saguão tinha cheiro de livro, madeira antiga e juventude impaciente, e eu me vi pequena de novo, como aluna atrasada que entra pedindo licença com os olhos. O crítico estava lá, professores alinhando óculos, alunos com caderno no colo e fome nos dedos. Peguei o microfone sem anel de cena e disse meu nome como quem assina carta para vizinho. Contei do tombo público, da promessa maldita que virou caminho bendito, e deixei a vergonha sentar na primeira fila como convidada. Roberto, ao meu lado, não fez discurso. Tocou 2 frases e perguntou qual era a música de trabalho decente que cada um trazia de casa. Um rapaz magrelo falou do ônibus às 5, da aula às 9, do turno no açougue às 2 e eu ouvi a palavra perseverança tocar acorde no peito. Uma professora contou que faz vaquinha para comprar cordas de violino e o silêncio concordou com a urgência. Falamos de ovação de pé e de como ela precisa empurrar a gente para o chão de quem limpa o palco no fim. Eu senti que ali o Conservatório Nacional se dobrava para caber na vida real. Quando alguém perguntou se virtuosismo basta para consertar mundo, Roberto apertou os lábios e disse que virtuosismo sem propósito é fogo de artifício, bonito e breve. O crítico completou que arte boa é a que volta para buscar quem ficou no acostamento. Eu acrescentei com humildade nova que bilionária sem dignidade vira manchete e some, enquanto dignidade com pão de sal fica. A sala reagiu com um murmúrio que parecia acorde maior. A conversa deixou de ser painel e virou reza, dessas que misturam pergunta e vontade. No intervalo, um aluno me abordou tímido, dizendo que a mãe trabalha como diarista e nunca entrou ali. Perguntou se podia trazê-la na próxima roda.
Eu senti a pergunta recolocar meu eixo e respondi que porta que não abre para a mãe de diarista não merece música. Heloísa, a diretora, sorriu de canto e disse que sábado teria café na calçada. Porta aberta, partitura no varal, criança correndo com pão de queijo na mão. Anotei sábado, café e calçada. E senti que o conservatório ganhava um sotaque que sempre foi dele. Só estava escondido. À tarde, a sala do conselho me aguardava fria, com água sem suor e poltrona que não acolhe. Os conselheiros chegaram com planilhas afiadas, e eu levei meu caderno com nomes e histórias. Falaram de governança de riscos, de exposição pessoal, de precedente perigoso. Eu respirei e devolvi com a voz firme que estou aprendendo. Risco é manter invisível quem segura nosso prédio. Exposição é travesseiro de quem nunca deitou no chão da fábrica. Precedente perigoso é achar que lucro tem aval para calar a humanidade. O ar ficou pesado, mas o ar pesado também ensina a gente a respirar melhor. Um deles perguntou se eu pretendia transformar a empresa em ONG. Eu disse que pretendo transformá-la em empresa decente, que cumpre folha e, além disso, chama pelo nome. Mostrei a lista de encontros, as praças, os hospitais, o mercado central na mira, a estação do metrô no Eldorado esperando música. Contei do e-mail do acionista, que pediu para sentar na próxima roda, depois de ouvir um violão encostado na parede. Não era case de marketing. Era conversão de olhar em prática. A palavra conversão arrepiou 3 ternos e acendeu 2 sorrisos invisíveis. Eu sabia que precisaria ceder em prazos, ajustar rotas, medir orçamento com régua que não é de vidro. Propus indicadores que cabem na planilha. Rotatividade caindo onde o respeito subiu, acidentes diminuindo quando gente vira nome, produtividade subindo onde conversa entra no turno. Alguns torceram o nariz como quem acha que empatia dá febre. Outros pediram os dados de base. Eu topei o desafio com a calma de quem aprendeu a tocar mais baixo quando a dor aperta. A gente mede sim, mas sem reduzir gente à coluna. Saí da reunião com um meio sim, desses que exigem prova de conceito em 45 dias. 45 dias para mostrar que performance virtuosa, com propósito, rende em caixa e em consciência. Andei até o estacionamento como quem recita salmo, pedindo sabedoria para não transformar fé em propaganda. No elevador, reencontrei a moça da limpeza que cuida dos espelhos e perguntei seu nome outra vez por gosto. Ela disse Célia e riu disso de eu querer ouvir de novo, como criança que ensaia a própria presença. À noite, voltamos ao hospital para o plantão da madrugada. O corredor parecia igreja vazia e os passos soavam como perguntas. Roberto tocou baixinho. A técnica de enfermagem ajeitou lençóis. Um pai adormeceu segurando uma pequena mão. Eu pensei nos conselheiros medindo risco e vi ali o ganho que não cabe em planilha. A dor respirando melhor porque alguém afinou o ar. O vídeo viral parecia a história de outra vida. Agora era rotina, e rotina exige joelho no chão e mão no cabo do balde junto. Quando saímos, o céu de Belo Horizonte clareava por trás do prédio do hospital, um azul tímido derramando coragem nas fachadas. Eu, cansada e inteira, entendi que a próxima estação era mais funda. Transformar 45 dias em testemunho durável. O telefone vibrou com mensagem do conselheiro cético. Passei no hospital. Vi vocês, vamos conversar. Guardei o celular no bolso e sorri sem plateia. E me perguntei com um frio bom na barriga se eu estava pronta para a prova que não se faz no palco, mas no ponto de ônibus às 6 da manhã. No dia do mercado central, o cheiro de queijo curado, doce de leite e linguiça defumada subiu como hino popular, e eu senti que a cidade tinha me adotado sem cerimônia. Montamos o piano perto da banca de temperos, onde o coloral parece pôr do sol engarrafado. Cumprimentei os feirantes pelo nome, e cada bom dia devolvido parecia a assinatura embaixo do compromisso. Roberto testou o som com 2 notas baixas, e até o dono da barraca de peixes pediu para baixar o gelo para não competir com a harmonia. Eu ri por dentro, porque nunca pensei que um dia eu negociaria silêncio com tilápias. A primeira música atravessou os corredores como carrinho de feira correndo solto, sem trombar em ninguém. Uma senhora de chapéu de palha parou, pegou o celular antigo e filmou do jeito torto que faz vídeo bonito. 2 meninos com o uniforme da escola dividiram um pastel e um banco, olhos grudados nas mãos de Roberto. O mercado, que vive de grito,
Aprendeu um sussurro novo e eu entendi que dignidade também tem cheiro, textura e preço justo. A ovação de pé veio de chinelo, de bota de borracha, de salto baixo. Aplauso que não pede licença para ser verdadeiro. No intervalo, um feirante chamado Raimundinho me puxou de canto e disse que a filha desistiu do teclado porque tinha vergonha de tocar errado. Eu respirei e contei do meu erro em praça pública, do vestido manchado, da humilhação que virou escola. Roberto ouviu, chamou a menina, cedeu a banqueta e pediu só 2 notas honestas. Ela errou a primeira, acertou a segunda, e a barraca de doces explodiu em palmas que pareciam sino de igreja. Eu anotei o nome dela no meu caderno, como quem planta muda em vaso de janela. Os números da empresa começaram a chegar como previsão de tempo boa. Menos faltas onde entrou conversa, menos acidentes onde entrou respeito, mais produtividade onde cabiam nomes. O gerente de RH, que não acredita em poesia, me mandou um gráfico com a linha subindo e um ok, entendi seco que me fez rir sozinha. Eu tirei print e enviei para o conselho, sem fogos, sem bravata, apenas com a frase: quando gente vira gente, a engrenagem para de ranger. 2 conselheiros responderam: vamos conversar. E eu li ali uma brecha do tamanho de um portão. Nem todo mundo aplaudiu. Um colunista de economia escreveu que minha agenda emocional podia desviar foco e que empresa não é ONG. Eu li, tomei café coado e fui para a obra do barreiro com tênis no pé. Lá, um eletricista me mostrou a mão com calos e disse que ficou mais leve trabalhar quando chamam pelo nome. Eu quis chamar o colunista para apertar aquela mão. Às vezes, planilha precisa de calo para entender lucro. Fomos então para a estação do metrô no Eldorado, onde o mundo passa com pressa de chegar. Montamos o teclado perto da plataforma. Pedimos licença ao som dos trilhos e deixamos a melodia correr entre anúncios de embarque. Um segurança nos observou com a sobrancelha desconfiada. 3 músicas depois, ele se encostou no pilar e balançou o pé sem perceber. Uma moça largou o fone, tirou o outro mundo do ouvido e chorou baixinho, guardando o choro no lenço. Pensei que talvez a música não atrase ninguém. Talvez ela antecipe o que a gente vive adiando. De noite recebi a mensagem do conselheiro mais duro. 45 dias. Traga evidências. Eu respondi com agenda, fotos sem filtro, depoimentos e um convite para a roda de sexta com pão de sal, café e violão. Ele mandou um talvez que valia mais que um sim de mentira. Eu entendi que a próxima performance virtuosa não seria no teclado, seria na mesa oval de reuniões, onde a técnica é paciência e a harmonia é coerência. Ali minha mão esquerda precisava sustentar o ritmo, enquanto a direita improvisava com ternura. No asilo de Santa Efigênia, uma senhora chamada Odete pediu uma que fale de casa, e Roberto puxou um tema que cheirava a roupa no varal. As mãos manchadas de tempo acompanharam com palmas baixas, e eu vi nos olhos dela uma janela aberta para dentro. Depois ela segurou minha mão com força de avó e disse: é bonito quando o rico aprende voz de gente. Eu segurei mais forte, porque elogio assim não é pluma, é pedra que sustenta a ponte. O vídeo do mercado viralizou de novo, mas com outra narrativa. A menina do pastel tocando 2 notas, a feirante gritando bravo com boca de doce, o feirante do peixe enxugando o olho escondido no avental. A legenda não era sobre mim, era sobre nós. Eu escrevi nos comentários: quem você quer ver e ouvir semana que vem? Escreve o nome aqui. Vieram seu Cláudio Cobrador, Dona Luzia Costureira, Paulinho Entregador. Meu caderno virou mapa de gente, e eu senti a cidade me guiando pela mão. Na manhã seguinte, o crítico me ligou e disse que a arte, quando encontra propósito, não perde a forma, ganha fôlego. Contou que uma turma de alunos quer acompanhar os concertos como estágio de humanidade. Eu ri e respondi que, se houver falta de cadeira, a gente senta no chão. Ele calou por um segundo e disse que era disso que o conservatório precisava aprender: baixar o palco para aumentar o público. Anotei a frase no caderno entre tenda e água gelada, porque poesia também organiza logística. À noite, deitada com a cabeça cheia e o coração calmo, pensei no prazo de 45 dias, nos conselheiros, nos feirantes, na estação do metrô, na Dona Odete e na menina do pastel. Lembrei da promessa maldita que virou caminho bendito, e agradeci por ter sobrevivido à minha própria máscara.
Antes de dormir, uma pergunta me atravessou como brisa que apaga a vela sem fazer barulho. Quando chegar a hora de sentar diante do conselho com tudo isso nas mãos, será que eu vou conseguir tocar a nota certa? Aquela que faz gente dura lembrar que já foi gente mole? A apresentação para o conselho caiu numa manhã de céu claro, e eu cheguei cedo como quem ajeita a mesa antes do café. Espalhei sobre a mesa oval um mosaico de vida, fotos da Praça da Liberdade, do Mercado Central, do Hospital de Madrugada, depoimentos impressos com nome e sobrenome, gráficos simples mostrando faltas caindo, acidentes rareando, produtividade subindo. Eu não falei de milagre, falei de método de escuta virando prática, de promessa honrada dando lucro em silêncio. O ar estava frio, mas o material tinha pulso, e eu senti que a sala, a contragosto, começava a ouvir. Um conselheiro abriu com a pergunta que eu esperava. Onde está o risco? Eu respirei e apontei para o passado recente, para a humilhação pública que virou ovação de pé e depois rotina aprendida. Disse que risco é insistir na invisibilidade que trinca a cultura e derruba resultado. Mostrei o e-mail do gerente ríspido dizendo, ok, entendi. Quando viu a linha subir, contei da moça do caixa em Venda Nova, repetindo o nome da mãe na fila. Falei do eletricista do barreiro que trabalha mais leve quando chamam pelo nome. Risco, eu disse, é prometer qualidade e tratar gente como peça. Outro conselheiro quis saber do plano de continuidade. E eu abri o caderno com capa simples, onde tenda e água gelada dividiam espaço com calçada no conservatório e madrugada no hospital. Apontei datas, parceiros, custos modestos, voluntários, patrocínio sem cercadinho, contrapartidas claras. Falei da série Piano nas Ruas como política da casa, não fogaréu de crise, e pedi voto não para me aplaudir, mas para não atrapalhar. O silêncio que voltou tinha cheiro de concordância contida, e eu soube que a porta tinha cedido meio palmo. Roberto foi chamado sem gravata e sem fala pronta. Contou em 2 páginas de alma o que a dor faz quando encontra música. Explicou. Como a mão esquerda sustenta enquanto a direita arrisca. Como a empresa pode ser mão esquerda para a cidade. Ele não pediu nada. Ofereceu trabalho. Disse que performance virtuosa sem propósito é luz que cega, não que guia, e agradeceu por termos escolhido guiar. Eu vi 2 olhares se desarmarem, como quem troca a arma por pão. Votaram. Não foi unânime, mas foi suficiente para avançar com prazo e medição. Saí da sala com o sim que trabalha, o sim que vem com planilha e com gente, e desci pelo elevador como quem guarda o violão no estojo depois do ensaio. Lá embaixo, encontrei Célia lustrando o espelho e perguntei outra vez se ela tinha tudo o que precisava para o turno. Ela riu. Disse que agora tem nome na escala e cadeira no intervalo. Eu guardei essa resposta como quem guarda senha de cofre. Na semana seguinte, fomos à estação do metrô no Eldorado em horário de pico. O teclado, as caixas, a tenda improvisada e uma multidão que não tinha tempo para nada. E ainda assim, parou por 3 minutos inteiros. 3 minutos de cidade respirando junto, gente atrasada dizendo dá tempo, segurança balançando a perna de novo, um menino apontando o dedo para a música como quem aponta a estrela. Eu senti que aqueles 3 minutos caberiam no relatório melhor do que qualquer adjetivo caro. Veio então o convite da TV Grande para um especial ao vivo, e eu recusei com calma. Disse que câmera pode vir, mas o palco é a calçada, a praça, o corredor do hospital. Ofereci horários e lugares, sem maquiagem e sem roteiro. Eles quiseram data. Eu dei a do asilo com Dona Odete pedindo música de cheiro de casa. O repórter torceu o nariz, veio assim mesmo, e no ar abriu a voz num tom que eu não conhecia, mais baixo, mais gente. Às vezes o microfone aprende também. No conservatório, o sábado de café e calçada virou ritual. Portas abertas, partitura. No varal, crianças correndo com pão de queijo e a diretora Heloísa girando a chave da sala reservada não só para o Roberto, mas para quem trouxesse coragem. Uma diarista entrou tímida, sentou na 3ª cadeira e chorou na 2ª música. O filho dela, com o mesmo rosto firme, pegou no teclado e tocou 2 notas tortas e perfeitas. A cidade, naquele instante, pareceu se reconhecer no espelho inteiro. As marcas voltaram a ligar.
algumas com cercadinho disfarçado, outras com humildade aprendida. Eu disse os mesmos nãos, e os poucos sims com clareza de quem não quer perder a nota que encontrou. Patrocínio, eu expliquei, precisa. Vestir tênis e andar na obra, precisa saber a diferença entre plateia e povo. Se for para colar logotipo, que cole no coração da logística. Transporte, tenda, água, cadeira, manutenção do teclado. Eles entenderam devagar, e os que entenderam ficaram. Numa segunda-feira comum, recebi uma mensagem curta do conselheiro mais duro. Passei na roda. Fiquei na porta. Sentei. Traga isso para o próximo comitê. Eu fechei os olhos e agradeci em silêncio, não por vencer, por convencer sem atropelar. Na mesma tarde, assinei com caneta azul o compromisso interno. Chamar pelo nome, horários de escuta, mapa de ações, métricas que contam gente. Não era decreto dourado, era receita de cozinha. Absurda de simples, difícil de manter. Exatamente por isso valiosa. À noite, Belo Horizonte despejou uma chuva morna na minha varanda, e eu ouvi o barulho no telhado como palmas de rua. Peguei o telefone e liguei para Roberto, não para planejar, para agradecer. Disse que o vídeo viral virou vocação e que eu queria seguir sem perder o prumo. Ele respondeu com um silêncio bom e uma pergunta mansa. Pronta para tocar essa nota quando ninguém estiver olhando? Eu olhei para a janela embaçada e senti o coração responder antes da boca. E fiquei pensando com o mesmo frio bom de sempre, se a próxima virada não seria a mais funda. Transformar tudo isso em hábito até quando o mundo estiver distraído. Eu aprendi, com vestido manchado e coração aberto, que riqueza sem propósito pesa como corrente e que dignidade, quando senta na mesma mesa que a gente, muda o gosto do pão e o som da cidade. Se essa história tocou uma nota aí dentro, te convido a fazer algo simples e gigante. Chama as pessoas pelo nome, escuta antes de decidir, deixa a sua praça mais humana do que bonita. A vida responde quando a gente trata gente como gente. Quero te ouvir agora. Quem foi invisível na sua história e merece ser visto hoje? Qual foi a sua maior virada de dignidade? Onde você acha que a nossa música precisa chegar? Escola, hospital, metrô, asilo, obra? Escreve nos comentários o nome e o lugar. Eu vou levar esse caderno comigo. Se você precisa de força para recomeçar, pega essa fé emprestada. A nossa maior performance não é no palco, é no cotidiano, no ponto de ônibus às 6, no plantão da madrugada, na mão calejada que segura o mundo. Perdoa quem te feriu se for seguro fazer isso. Pede perdão quando for sua vez. E escolhe todos os dias a nota que não humilha. Se essa história fez sentido para você, fica com a gente. Inscreva-se no canal e ative as notificações, não pelo número, mas para que a próxima praça encontre seus ouvidos. Cada inscrição vira mais uma tenda montada, mais um teclado afinado, mais uma cadeira para quem nunca sentou na primeira fila. E tem mais vindo aí. A série Piano nas Ruas vai atravessar mercados, estações e corredores de hospital. E no próximo vídeo, eu volto para contar a história da costureira que ensinou um auditório inteiro a aplaudir em silêncio. Segue com a gente. A cidade ainda tem muita música guardada.